Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do MCast Equilíbrio, Maturidade e Integridade. E aqui com a gente você vai desenvolver e crescer nesses pilares para ter uma vida plena. E antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal, siga a gente no Spotify, que vai nos ajudar bastante. É isso aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui. E, gente, eu queria perguntar para vocês, como que vocês lidam com o que vocês sentem, com os sentimentos, com as emoções de vocês? E mais do que isso, como que vocês lidam sobre como vocês se sentem sobre vocês mesmos, sobre as coisas que ficam aqui dentro? A gente veio de um mês aí, Setembro Amarelo, em que eu, pessoalmente, presenciei muitas palestras sobre saúde mental, mas é um tema que a gente não pode deixar só para setembro. A saúde mental precisa ser trabalhada durante todo o ano, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso equilíbrio, de como a gente se sente, né? Da nossa felicidade, da nossa qualidade de vida. Então, hoje, o tema que a gente vai trazer aqui é sobre inteligência emocional e autoestima. E se você sempre teve curiosidade sobre o que é autoestima, como aumentar a minha autoestima e como que isso se relaciona com inteligência emocional, esse é o episódio certo, é o lugar certo que você precisa estar para aprender. E não só na teoria, né, gente, mas na prática, como desenvolver isso na nossa vida diária. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos uma especialista, uma psicóloga da área da sistêmica, que é maravilhosa. Eu quero apresentar ela para vocês. Jéssica Lemos Renosto, seja muito bem-vinda. É uma honra para nós te ter aqui nesse episódio. Fica à vontade. Nos sentimos muito honrados de te receber aqui, de verdade. Nós acreditamos que vai ser realmente um tempo de mesa de muito conhecimento, né? E muitas, como podemos dizer, chaves viradas, né? Da mente das pessoas. Sim. Então, sinta muito à vontade aqui. Muito obrigada, é uma honra também poder fazer parte, né? Obrigada pelo convite, desde já, né? E acredito que vai ser um tempo muito precioso mesmo. Muito bem. Então, vamos começar, né? A gente estava, né, pensando, Jéssica, que hoje, na nossa sociedade, se fala muito sobre autoestima, né? Mas a gente ainda vê muitas pessoas que são inseguras, pessoas que não reconhecem o seu valor, né? Uma sociedade ou a pessoa se sente insuficiente. Então, a gente queria saber a tua visão, assim, o que será que as pessoas estão entendendo errado sobre autoestima, né? O que é autoestima? Sim. Então, eu acredito, assim, que partindo dos conceitos de psicoeducar, né? Como eu utilizo bastante, né? Que é basicamente orientar, ensinar a pessoa, né? Sobre o que se trata aquele tema, né? A autoestima, ela é basicamente a maneira como eu me vejo, como eu trato a mim mesma, né? Como eu me enxergo, como eu converso comigo mesma. E isso diz muito, né? Sobre como eu vou me colocar diante da sociedade, das pessoas, das situações, né? Então, realmente, vemos muitas pessoas hoje com baixa autoestima. E eu acredito, assim, talvez está tendo um entendimento errado sobre ser perfeito, né? Então, a autoestima significa que eu preciso gostar de tudo em mim. E, na verdade, não é sobre isso, porque a maioria das pessoas não gostam de tudo, né? Mas é eu reconhecer o meu valor, além daquilo que pode dar errado, daquilo que talvez eu ainda não me saia muito bem, além das minhas imperfeições, né? Então, é ter uma visão real, né? E não de um ideal, mas uma visão real e amar essa visão real de mim mesmo, né? Então, acho que o equívoco pode estar aí, né? Então, eu só tenho autoestima quando eu sou perfeita, quando tudo dá certo, quando eu gosto de tudo no meu corpo. E, na verdade, não. É mais sobre aceitação do que sobre eu ser perfeito e, né, me sair bem em tudo. Não é sobre o meu desempenho, né? Mas é sobre realmente reconhecer o meu valor, independente de eu ter essas áreas a melhorar, assim, não é sobre o meu desempenho que é bom ou ruim, mas realmente esse cara eu tenho valor. Exatamente, que o valor ele sobressaia aquilo que
deu certo e aquilo que deu errado, né? Se eu fui muito bem e se eu tenho qualidades, eu não sou melhor do que ninguém. Mas se eu tenho imperfeições, eu também não sou pior do que ninguém, né? E às vezes é um equilíbrio. Às vezes até a alta autoestima, assim, é confundida com soberba, né? Sim, pessoas que são né, bem resolvidas nesse sentido, né? Que elas têm uma boa autoestima, às vezes. Elas irritam, às vezes. Né? Porque normalmente são pessoas mais convictas, né? Pessoas que não... Mais confiantes, que elas não dependem tanto da aprovação. Porque isso nos leva, às vezes, para esse lugar, né? Se a minha autoestima é muito baixa, a minha emoção pode estar me dizendo aí que tem alguma coisa que me faz depender de aprovação dos outros, né? Então, se eu não me sinto aprovado, eu não sou bom. Então, eu acredito que esse é o erro, assim, de interpretação que está acontecendo nesse tempo, né? E nós vemos muitas comparações também, né? Então, acaba que as pessoas muitas vezes se diminuem porque elas não estão naquele mesmo nível, né? Sendo que é totalmente normal, porque cada um tem um processo, tem um tempo, tem uma caminhada, né? E tu acha que a comparação é o que mais tem abalado atualmente a autoestima das pessoas nesse mundo, assim, de redes sociais, né, de sobrecarga? Ou tu acha que tem outros pontos também que abalam a autoestima das pessoas? Eu acho que as comparações têm um peso muito grande nesse tempo, assim, de rede social, porque na rede social, normalmente, as pessoas vão mostrar, né, aquilo que é perfeito, corpo perfeito. Nunca vou mostrar eu chorando no meu pior dia. E realmente, assim, algumas pessoas hoje em dia até se arriscam, né, colocar alguma situação difícil que passaram e falar a respeito, mas a grande maioria vai colocar momentos bons, o que é normal também. Agora, o ponto é eu olhar para isso, né, e eu pensar, ela tem corpo perfeito e eu não tenho. Ela tem a vida perfeita e eu não tenho. Ela tem um relacionamento feliz e pleno e eu não tenho. Quando, na verdade, não é isso. Possivelmente, aquela pessoa, nos bastidores, ela também passa por diversas situações, mas ela não vai postar ali o que é ruim, né? As redes sociais são um recorte, né? E eu acredito que até as pessoas que hoje buscam ser mais realistas nas redes sociais, mostrar situações ruins, desconfortáveis, talvez também algo mais controlado. Ela não vai botar realmente tudo que é ruim, ou que levou ao fundo do poço. Não, ela vai botar uma coisa que é mais controlável, assim. Não é realmente tudo. Exatamente, porque se trata de algo muito pessoal, né? Então, o que é mais exposto é aquilo que é bonito, é aquilo que é perfeito. E claro que a gente vai para, às vezes, alguns extremos, né? E o que é o perigo disso, né, da comparação? É aquilo que a gente falava anteriormente. Cada um tem um tempo, uma jornada para caminhar, cada um tem um ritmo, né, no seu processo de vida, e vale para todas as áreas, né? Então, quando eu quero me comparar ou estar no lugar do outro, isso é muito perigoso. Isso traz um peso, né, uma cobrança, e pode certamente interferir, né, muito na autoestima, né? Porque aí eu não reconheço o meu valor, como a gente falou, né? Eu estou olhando para o valor de um outro alguém que conquistou algo, e aí eu estou me cobrando porque eu não cheguei ali. Então, acredito que um dos maiores problemas hoje é essa comparação, assim, né, da vida com rede social, pensar que é aquela vida perfeita, né? Também a sobrecarga emocional, né, que tu mencionou. Eu percebo, assim, as pessoas tentando dar conta de tudo. E é pesado, é difícil, porque precisa dar conta. Eu diria que é até impossível dar conta de tudo. Exatamente, né? E precisaria ter mais braços, né? Precisaria ter mais horas, né? Só que nós vemos as pessoas tentando abraçar tudo, né? Tem o trabalho, tem a família... Aí eu preciso cuidar da minha aparência, da minha estética. Aí eu preciso ser produtivo. Então, são muitas coisas. E essa sobrecarga, juntamente com a comparação, vai nos distanciando da nossa autoestima. Porque eu me perco ali, né? Então, quem eu sou? Então, o que faz sentido para mim? Então, eu acredito que são 2 pontos, assim, as comparações e a sobrecarga que a gente tem vivido como sociedade nesse período, que nós temos que ter como pontos de alerta para não deixar que isso influencie a nossa autoestima, né? Porque tá bem relacionado mesmo. Perfeito, já. E quando a gente fala em inteligência emocional, né? Que é um assunto que tu gosta bastante, né? Inteligência emocional. As pessoas às vezes acham que é algo
muito técnico, né? Algo totalmente relacionado com somente regular as minhas emoções, controlar as minhas emoções. Mas o que é realmente essa inteligência emocional além disso, né? Sim. Às vezes ela é até interpretada, né, inteligência emocional como não sentir. Então, para ser inteligente emocional, eu não sinto, eu não expresso, né, eu fico neutro, e não é sobre isso. E também não é sobre controlar, um controle quase que uma maneira de reprimir o que eu estou sentindo. Isso também não é. Na verdade, é o oposto desses dois pontos, né? Então, a inteligência emocional, basicamente, é eu reconhecer aquilo que eu estou sentindo, que fala muito sobre autoconhecimento, né? Tanto que um dos pilares dela, o primeiro, né? Que existe uma estrutura de 5 pilares ali que foram definidos, é a autoconsciência, que está ligada com autoconhecimento. Então, eu preciso conhecer, reconhecer o que eu estou sentindo, compreender o que eu estou sentindo, para então eu poder agir, né? Dar uma resposta que não seja impulsiva, né? Então, basicamente é isso. Eu me conheço, né? Dessa forma eu reconheço as minhas emoções e eu compreendo elas e aí eu consigo lidar com elas. Então, inteligência emocional, de forma bem sucinta, é isso. E realmente a gente ouve muito, né, sobre essa parte mais técnica e às vezes fica se perguntando como colocar em prática, né? E tudo vai partir, vai estar muito ligado com conhecer o meu limite, conversar com a minha emoção, né? Por que isso me incomoda? Por que eu me senti criticada com isso, né? O que essa emoção está tentando sinalizar sobre mim que eu não estou entendendo? E que nos dias de hoje, assim, é difícil quem faça essas reflexões, né? Então, acaba tendo aqueles relacionamentos muito impulsivos, muito reativos, né? E traz muito prejuízo, né? Para si e para o outro. Às vezes, assim, desde a infância, muitas pessoas não foram ensinadas também a reconhecer as próprias emoções. Olha, isso que tu tá sentindo é raiva. Isso, e por causa de uma injustiça, isso que tu tá sentindo é tristeza. Então, às vezes, acontece uma situação difícil, fica aquele bolo de emoções, tu não sabe nem por onde começar, muitas vezes. Desculpa, amiga. Não, pode falar? Não, inclusive, se tu quiser trazer também um pouco sobre isso, como que o reconhecimento dessas emoções na infância moldam a nossa inteligência emocional hoje, como adultos, né? Qual que tem esse impacto na infância, se foi reconhecido, não? Como é que os pais conduziram bem, né? Sim. Então, vai impactar totalmente, né? A maneira como nos ensinaram a lidar com emoções. Por exemplo, né? Se é aquela criança que não podia chorar, né? Não podia sentir raiva, não conseguia se expressar. Não, para de chorar, você está exagerando, né? Você não pode se sentir assim. Se essa criança foi tratada assim no momento que aquela emoção veio, ela vai entender que aquilo é feio, que aquilo é ruim, que aquilo não pode vir para fora. Então, vai resultar em um adulto que muitas vezes ele não consegue se expressar, ele não entende o que ele sente e muito menos ele sabe lidar com isso, porque ele não teve a oportunidade de desenvolver, né, assim, essa experiência, né, de como lidar com a minha emoção e que tudo bem, é natural sentir. Então, esse é um extremo, né? Agora, se nós temos uma criança que ela teve oportunidade de se expressar, né? Que ela sentiu raiva, alegria, frustração, ela colocou aquilo para fora e ela foi acolhida e amparada e ainda mais, né? Que é uma ótima oportunidade, ela foi ensinada como ela poderia lidar com aquela situação. Então, nós vamos ter um adulto mais bem resolvido, uma pessoa que consegue impor limites para si e para os outros, sem culpa, porque muitas pessoas, ao dizer um não, né, ficam se sentindo culpadas e algumas nem conseguem dizer não, né? Então, a gente vive nesse tempo. E então, realmente tem um impacto muito grande na inteligência emocional e a maneira como nos ensinaram a lidar com as nossas emoções para a nossa vida adulta. Então, a pergunta, né, como isso influencia a nossa vida, totalmente, né, com esses dois exemplos que eu trouxe. Se for reprimido, se entender que é errado, se não puder colocar para fora, possivelmente vai influenciar muito. Vai ter um caminho mais longo, né? Isso aí.
A boa Tem notícia solução, é que tem tá? solução, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Para quem já está na vida adulta e não teve essa oportunidade de ser ensinado dessa forma, tem solução? Tem solução, sim. A gente pode ressignificar algumas coisas, né, na nossa vida. A gente pode, na vida adulta, aprender a reconhecer a nossa emoção, a lidar com ela. É claro que vai precisar empenho, né, dedicação, autoconhecimento é trabalho, é construção. E às vezes é difícil, porque eu preciso olhar para dentro. Eu preciso confrontar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, o que eu gosto, o que eu não gosto, né, o que eu preciso mudar. Então, alguns não querem fazer esse exercício, né? É desafiador. Mas é possível. Também é possível com terapia, né? Com leitura, enfim. Tem muitas coisas que podem nos auxiliar nesse tempo, né? Depois, já na vida adulta, para adquirir essas habilidades. Porque não são dons, né? São coisas aprendidas. Então, E que todos podem infelizmente, aprender, né? e isso, infelizmente, se não foi na infância, mas é possível, né? A boa notícia é que é possível fazer com trabalho, com empenho. Acho que o primeiro passo é reconhecer que preciso de ajuda, né? E todos precisamos, né? Em alguma área. E buscar essa ajuda, tentar conhecer, né? E buscar saber de mim, me compreender. E às vezes a gente não consegue fazer esse processo sozinho, né? Então é importante pedir ajuda mesmo. Perfeito. E Gé, agora juntando esses dois temas, da inteligência emocional e da autoestima, como que tu acha que a inteligência emocional influencia na forma como a gente se enxerga, né? Na construção da nossa autoestima? Como que estão relacionados esses dois temas? Sim, ela influencia totalmente também a inteligência emocional na maneira como eu me enxergo, porque se eu não me conheço, né, se eu não conheço minhas emoções, a maneira como eu funciono, o limite, eu vou me perder ali nos meus próprios sentimentos, eu não vou conseguir lidar com eles, e isso vai me trazer uma frustração, vai me trazer uma insegurança, eu não vou conseguir me relacionar bem, e tudo isso vai atacar a minha autoestima, né? Então, a inteligência emocional, ela traz essa clareza, né, também para os nossos relacionamentos, consequentemente para a autoestima, porque quando a gente consegue colocar em prática a inteligência emocional, nós nos acolhemos mais. Então, ao invés de nos julgarmos, né, de ser muito cruel, muito crítico, então nós nos acolhemos. E aí, nos acolhendo, então a gente fortalece a nossa autoestima, que é, né, trocando algumas coisas, por exemplo, eu sou um fracasso, por exemplo, né? Não deu certo isso e eu sou um fracasso. Não, esse diálogo pode ser alterado dentro de mim. Eu não sou um fracasso. Eu reconheço o meu valor além do erro, que é o que a gente falava sobre autoestima. Isso deu errado agora, mas eu posso tentar novamente, né? Então, quando eu conheço a minha emoção e eu consigo lidar com ela, eu fortaleço a minha autoestima. Então, está totalmente ligado. E quando eu desconheço, eu não sei o meu limite, eu não conheço a minha emoção, eu não sei como lidar com ela, eu vou estar mais fragilizado, né? E possivelmente eu vou ser autocrítico, eu vou me cobrar muito. Esse diálogo interno vai ser muito pesado, né, comigo mesmo, porque vai ser cheio de cobrança, dessas frases mais pesadas, né? Então, está bem relacionado também esses temas, e desenvolver a inteligência emocional certamente vai nos ajudar a lidar, olhar para nós com mais carinho, com mais acolhimento, para que a gente possa seguir. Inclusive, né, que tu comentou sobre esse diálogo interno crítico, rígido, assim, era uma coisa que a gente estava discutindo, né, bastante sobre isso, porque muitas pessoas hoje elas não conseguem ter uma vida leve, porque tem que estar sempre se cobrando, assim, tem que estar sempre perfeito, tem que sempre fazer mais, assim. E a gente queria que tu trouxesse, assim, alguma prática que a pessoa possa começar para ela desenvolver um diálogo interno mais saudável, né? Para ela conseguir viver com mais leveza, né? Porque a gente vê isso, eu vejo principalmente no meio universitário, né? Ali com provas, com notas, né? Claro que tem essa questão de ser excelente, assim, mas isso dificulta muito, né? Quando tu é muito rígido, muito crítico contigo mesmo, né? Sim, verdade.
Então, eu acho que está muito ligado, assim, com esse diálogo interno que eu faço diante daquilo que normalmente não deu certo, né? Ou onde eu ainda não cheguei, o que eu ainda não sou, né? A gente trocar por forças nossas, por pontos que são habilidades, né? Mas eu já cheguei até aqui, eu estou em construção. É esse diálogo de entender que se um dia foi ruim, não quer dizer que todos vão ser. Se eu não sou bom nisso, eu posso melhorar. É sempre ter aquela esperança. É um exercício mesmo. Não é algo que vai mudar do dia para a noite. A gente vai precisar trazer bem para a consciência essa emoção para conseguir lidar com ela, né? Ser bem assim intencional em lidar com essa emoção. Mas é possível ir mudando esse diálogo, né? Também é trocar a autocrítica que poderia paralisar a minha vida, né? Então, eu sou muito autocrítico e isso me paralisa, por uma autocompaixão que ela vai me impulsionar. Então, é bem, né, bem diferente um ponto de outro. Então, extremos. 2 extremos. Então, eu tiro a autocrítica que poderia paralisar a minha vida e eu pego a autocompaixão que me impulsiona. Como? Né, vai dar certo na próxima vez, né? Eu vou tentar novamente, eu sei do meu valor, eu sou capaz, né? Vou mudar talvez as estratégias. Exatamente, vou buscar outros recursos. Então, entender que a nossa vida, ela não se resume naquele momento que deu errado, naquela parte do corpo que a gente não gosta, né? Então, tudo remete, assim, as duas coisas ficam conversando, né? Inteligência emocional e autoestima. E também sem ir para um ponto de autocompaixão, assim, extrema, né? Que para o outro lado totalmente. Isso. Que aí, não, que é o mas então, vitimismo, né? o vitimismo. Mas é que eu erro, mas tudo bem. Só que aí não sai daquele lugar, não busca melhorar. Então, esse também é um ponto, assim, de alerta, né? Não falo desse acolhimento e dessa autocompaixão, mas algo maduro mesmo, onde eu não vou ficar me torturando, né? Equilíbrio, galera, maturidade. Equilíbrio, maturidade. Tudo ligado com isso, né? Porque aí essa autocompaixão, onde eu vou me acolher e entender que foi aquele momento, mas que eu posso melhorar nisso, que eu posso me desenvolver, vai me impulsionar. Então, ela não me deixa paralisada. Enquanto a autocrítica, ela pode me paralisar totalmente, né? Porque eu não consigo, eu sou um fracasso, então eu nem vou tentar, porque se eu colocar a mão não vai dar certo. Então, isso é bem perigoso, né? Então, o conselho é realmente ir substituindo esse diálogo interno, né? Perceber como nós temos nos tratado, porque às vezes a gente nos trata de um jeito que a gente não trataria alguém que a gente ama. É verdade. A gente é muito cruel às vezes, né? Se tortura muito por algum erro, alguma falha, ou foca muito, como eu falei anteriormente, naquilo que ainda não está pronto. E esquece que a construção, ela tá acontecendo. E isso é importante, né? Celebrar as pequenas coisas é importante. Então, eu acredito que é bem nesse sentido, assim, de se acolher e lembrar que aquilo que eu falo para mim mesmo vai ou me construir ou vai me desconstruir. Então, acho que isso é bem importante. Lembrar que a construção, ela existe, mas depende muito do que eu estou colocando ali, que material, que recurso que eu estou usando, né? Então, que sejam palavras de construção e não coisas que paralisem, né? E é exercício, é prática. Não tem outra maneira, né? É verdade. Tem um recurso terapêutico que eu gosto muito, que é quando se está, assim, num período de muita autocrítica, ou, enfim, se punindo por um erro que já passou, é tu escrever uma carta ou falar contigo mesmo como tu falaria com alguém que tu ama muito. Que conselho tu daria para um amigo que estaria passando por essa mesma situação? Um amigo que tu ama muito, um parente, um esposa, enfim. Como tu falaria com essa pessoa? E tenta falar dessa mesma forma contigo mesmo. Um exercício de auto-amor também. Nossa, muito de autocompaixão. E funciona muito. Pode parecer bobagem, né? Vou falar comigo, não vai dar certo. Pratiquem, galera. Pratiquem. Olha aí, uma dica bem importante. Muito bom. Já eu queria te perguntar qual a diferença entre sentir as nossas emoções e de ser dominada por elas? Como fazer essa diferenciação e como encontrar esse equilíbrio, esse ponto saudável? Sim. Então, o sentir, ele é natural, né? Ele faz parte da nossa vida. Então, o sentir, ele não tem problema. Agora, no momento que
aquela emoção, ela desencadeia uma reação e eu não consigo dominar aquela reação e ajo por impulso, esse é o problema. Ali ela está me dominando, né? E como que nós podemos lidar com isso, né? Então, a gente volta lá para o primeiro pilar. Autoconsciência, né? Primeiro passo, e autoconhecimento. Então, eu me conheço, né? Percebo que eu estou com raiva, percebo que eu estou frustrado com alguma situação, eu identifiquei aquilo. Agora, eu preciso reagir diante dessa situação, né? Digamos que, vamos falar de um exemplo que talvez fique um pouco mais fácil, né? No meu trabalho, eu recebi uma crítica. Aí, uma crítica e eu... No primeiro momento, eu posso reagir assim, me sentindo injustiçada, né? Ficando mal, ficando ali para baixo, baixa autoestima. E se eu responder naquele momento, se eu reagir naquele momento de uma forma ruim, agir por impulso, possivelmente eu não vou medir aquilo que eu estou falando, eu não vou considerar, eu não vou conseguir compreender o que aconteceu ali, eu só vou reagir. Mas se eu fizer uma pausa, né? Tudo bem, eu ouvi o que aquela pessoa me falou, digamos que vai ser o meu líder, né? Me trouxe uma crítica. E aí eu faço aquela pausa e eu penso, será que eu posso crescer com isso? Será que isso faz algum sentido na minha vida, o que essa pessoa me falou? Ou então, não faz sentido na minha vida, né? E eu acho que diz mais sobre o que a pessoa pensa de mim, talvez, sobre esse relacionamento, e isso não faz sentido. Nesse momento, quando a gente faz essa pausa para pensar e conversar com essa situação, com o que aconteceu, a gente está aplicando a inteligência emocional. Porque aí eu não estou sendo reativo. Que no primeiro momento, né, talvez sendo uma crítica pesada, eu iria ser reativa e falar já uma outra crítica, ou uma ofensa, enfim, né? O que acontece muito nos relacionamentos. E isso me impediria, né, de fazer isso, essa pausa, essa reflexão, para entender o que aquilo despertou em mim, né? O que isso me fez sentir, que emoção que isso está trazendo, né? Onde está isso? Eu preciso entender primeiro dentro de mim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, então, que eu já acabei já falando junto, é a autogestão. Então, agora é gerenciar isso, é o que eu faço com isso. E aí eu posso pensar a respeito e eu posso depois dar uma resposta. Com certeza, esse intervalo de fazer essa pausa vai tirar a emoção ali desse lugar de ser impulsivo e vai trazer para um nível de consciência, onde eu consigo avaliar, né, se aquilo fez sentido para a minha vida ou se não fez, né? Agora, o sentir não é o problema, né? O sentir, ele é natural. O problema é o ser dominado. E se eu não faço essa gestão da minha emoção, se eu não sei o meu limite, possivelmente eu serei dominado por essa emoção, né? Por esse sentimento. E aí os relacionamentos ficam muito baseados na emoção e a razão, ela fica de lado, né? Então... E muitos relacionamentos são destruídos por causa disso, por essa falta desse tempo para respirar, para pensar, não rebater ali na hora, mas também não guardar tudo para si. Elaborar essa emoção e de alguma forma tu colocar para fora isso, né? De alguma maneira tu precisa liberar essa emoção de dentro de ti. Isso mesmo. Muito importante. Até porque as emoções que são reprimidas, tanto questões de infância quanto da vida adulta, se eu ficar reprimindo, ela provavelmente vai voltar, como uma ansiedade, uma irritação, uma depressão, picos de sentimentos. Então, a gente não pode reprimir, mas existe uma forma de lidar com essa emoção. E não precisa ser na reatividade, não deve, na verdade, porque na reatividade a gente vai pensar, não vai pensar e vai falar sem pensar coisas que a gente não gostaria. E muitas vezes pessoas que agem assim depois sentem culpa, arrependimento, né? Ficam frustradas, se arrependem de coisas que falaram e não conseguem voltar atrás das palavras, né? Então isso traz uma dor tanto para a pessoa que falou quanto para o outro, né? Que foi ferido. E no momento que a gente é criticado, rejeitado, lida com alguma frustração, é muito fácil a gente ser reativo, né? Porque sentir atacado e ser reativo e aí querer ferir o outro também.
Mas esse não é um caminho para inteligência emocional, né? Para maturidade também. Perfeito. Então é o oposto. E essas pessoas que são emocionalmente reativas, assim, o que que elas podem começar a fazer para mudar isso, essa situação, assim? Dicas práticas. Então, as pessoas, assim, mais reativas, elas, eu acho que, de forma bem prática, eles vão precisar exercitar essa questão da pausa, assim, uma pausa bem consciente. Existe também a escala das emoções, né, que eu utilizo bastante, assim. Se eu percebo que eu cheguei no meu limite, então eu paro aqui. Então, se eu estou num conflito, se eu estou numa reunião, numa situação, e eu cheguei no limite, em que agora eu não vou conseguir elaborar bem expressar bem o que eu estou sentindo. Talvez eu vou falar de forma mais agressiva e ofensiva. Então, eu paro por aqui, eu faço uma pausa e em outro momento eu retomo. Então, eu acredito que para lidar com a reatividade é muita consciência em prática, que tira a emoção, traz para a consciência. Quando ela está na consciência, então eu vou conseguir pensar melhor sobre a situação como um todo. Então, a pausa, ela auxilia a fazer esse processo, né? Ao invés de eu dar uma resposta impulsiva, vou pensar sobre aquilo, eu vou agir com empatia também, talvez eu tento interpretar melhor o que o outro tentou me falar, né? Eu posso ter entendido errado, ou alguma coisa dentro de mim ativou um gatilho que me fez sentir algo ali, mas não foi o que a pessoa quis dizer. Então, volta também para o autoconhecimento. Fica tudo sempre relacionado, esses pontos, né? Então, acredito que o caminho é fazer essa pausa bem consciente, é respirar, né? Respiração ajuda muito, respirar fundo, pensar um pouquinho naquilo que tu recebeu, como você vai responder. Mas o mais importante é identificar o processo que está acontecendo dentro de ti. E eu sei que é um pouco complicado, às vezes pode parecer um pouco complexo falar para a pessoa, você precisa entender o que está acontecendo dentro de ti. Por isso que a gente fala sobre procurar ajuda, né? Porque realmente é difícil. Algumas pessoas conseguem, com autoconsciência, já entender, identificar, mas tem coisas que a gente não consegue e tem coisas que são até inconscientes. Então, por isso também a busca da ajuda, mas nunca deixar essas emoções descoordenadas, né? Porque a pessoa reativa, normalmente, ela vai se irritar com facilidade, ela vai falar o que não deve, né? Aquilo que a gente fala de chutar o balde, depois ter que buscar. Então, vai trazer um sofrimento para a vida dela, né? E para a pessoa que é o oposto? Para a pessoa que não fala nada, guarda tudo. Qual o caminho que ela pode seguir? Então, aí a gente foi praticamente para a passividade, né? Às vezes aquela pessoa que ela já não fala para não despertar o conflito, ou porque ela tem vergonha, porque ela não, talvez baixa a autoestima, ela não entende que a opinião dela é importante, não consegue se posicionar, fica nessa posição mais passiva, que também é muito perigosa, porque normalmente é uma pessoa que vai ter dificuldade de definir limites, né? De dizer não. Isso tem a ver com a autoestima, talvez? Autoestima baixa? Sim, tá bem relacionado com a autoestima. Viu como tudo se conecta? Tudo se conecta. Assim, às vezes parece que é um pouco repetitivo, né? Mas é porque vai conectando e volta, vai e volta, porque os dois temas, eles estão totalmente relacionados, assim. Mesmo com a maneira como eu me enxergo e como eu vou lidar com isso, consequentemente, como eu me relaciono, então tá tudo interligado. Então, a dica para essa pessoa seria talvez uma dica prática, ela poder escrever, né? Eu acho que é um bom caminho, porque a escrita, ela te ajuda a elaborar antes de falar, a entender aquilo que está dentro, colocar para fora, deixar mais consciente também. É um exercício bom. Claro, às vezes não dá esse tempo de escrever, né? Eu me refiro a uma situação que talvez tu tenha um tempo, tu vai ter uma conversa, vai estar com alguém, precisa entrar num assunto Algo que machucou mais. Exatamente. Aí a escrita seria um bom caminho, assim, escrever sobre o que sente. Talvez ali naquele momento vai escrever várias coisas, mas vai conseguir tirar o que é essencial para depois comunicar para a pessoa ou para a situação em questão, né? E para as atividades diárias também, é de forma bem consciente estar trazendo sua opinião e vencendo aquela barreira, né? Às vezes nas coisas pequenas, né? Nas coisas pequenas. Não, eu prefiro isso. Ah, o que tu quer escolher?
Ai, não, pode ser qualquer coisa. Não, escolhe uma coisa. Isso aí. Ou quando alguém te impõe algo, né? Você poder dizer assim, olha, eu não, sei lá, não gosto dessa cor, eu prefiro essa aqui. Eu respeito o teu gosto, mas o meu é esse, né? De uma forma que não seja agressiva, mas de uma forma que eu também não fique sempre invalidando aquilo que eu sinto, né? Porque senão em algum momento eu tô reprimindo. E em algum momento isso vai vir à tona. E fora o sofrimento que fica gerando ali dentro da pessoa, né? Não quer dizer que a pessoa que não fala, não se posiciona, ela não gostaria de falar. Bem pelo contrário, às vezes ela não consegue. E isso já gera um sofrimento dentro dela. Então, eu diria que formas bem práticas são a escrita e exercício também. Assim como o reativo precisa fazer o exercício de segurar e depois falar, né? Pensar no que ele vai falar. O que talvez está numa posição mais passiva precisa exercitar ou falar, né? Ou se colocar, lembrar isso é importante, eu tenho um valor, eu tenho um gosto, eu tenho uma habilidade, né? Potencializar aquilo que é bom também, lembrar que tem uma voz e poder se colocar nesse lugar, né? Muito bom. E Jeto falou que a inteligência emocional ela tem 5 pontos importantes, né? Sendo Sim. a autoconsciência. Tu pode falar um pouquinho dos outros 4? Posso. Então, o primeiro ponto é a autoconsciência, que é, então, entender, né? Identificar, entender, compreender aquilo que eu estou sentindo. Parte disso. Então, eu tô sentindo raiva, tô sentindo alegria, eu tô frustrada, eu tô angustiada. Primeiro eu vou compreender o que eu tô sentindo, né? Normalmente, essas coisas se dão nas relações. É difícil que isso seja um momento sozinho. Normalmente é nas relações. Então, pensando num exemplo de relação, vamos pegar aquele exemplo do trabalho, né? Tá, eu recebi a crítica, então eu vou entender o que isso gerou em mim. Se isso gerou raiva, né? Qual emoção veio? O segundo ponto, então, é a autogestão, que basicamente é o que eu faço com isso. Então, agora é eu direcionar essa minha emoção. Até eu vou trazer um outro exemplo, que eu acho que fica claro também. Por exemplo, uma mãe passou o dia inteiro fora, né, trabalhando, e aí tem os filhos, deixou os filhos com tarefas, né? E aí chegou em casa cansada, o dia foi bem pesado, bem estressante, e os filhos não fizeram nada. Inclusive, a casa estava mais bagunçada. E aí ela chega e despeja aquela emoção. Então, ela traz aquilo com uma expressão bem ruim, né? Vocês bagunçam tudo, sente raiva, né? Briga com os filhos, fala coisas pesadas. Mas se ela tivesse parado, talvez, para pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo dentro dela, não era só o fato da casa. Ela teve um dia péssimo, ela está sobrecarregada, ela chegou cansada em casa. Então, eu não odeio os meus filhos, eu só estou cansada, né? Claro, tem a parte, eles não fizeram as tarefas, daí a gente vai alinhar, vai conversar sobre isso. Mas olha como diminui o impacto. Muito. De chegar e simplesmente despejar. E normalmente é isso que quem não exerce inteligência emocional vai lidar dessa forma, né? Quem não faz a autogestão, que é o segundo ponto. Então, quando eu paro, tanto essa pausa que nós falamos antes, essa reflexão de agora, né? Quando eu paro para pensar em como eu estou me sentindo, que não é somente sobre isso, teve todo um contexto, eu estou fazendo autogestão. Porque eu estou pegando aquela emoção, realmente eu estou irritada, mas eu estou dando um direcionamento para ela. Então, eu não vou jogar tudo isso nos meus filhos. Então, eu vou entender que eu estou cansada, tem a parte que eu vou tratar com eles, mas eu estou cansada, então eu vou descansar. Então, eu vou tomar um banho, eu vou dar um tempo na minha cabeça e vou comer, e depois talvez a minha visão vai ser outra. Então, aí seria um exemplo de autogestão, né? O terceiro ponto, então, da inteligência emocional é automotivação. Eu estar motivado de dentro para fora, né, sem que eu precise de meios externos, né, coisas externas para me motivar. É eu buscar isso mesmo, né, as minhas metas, os meus sonhos, alimentar essas coisas, celebrar as pequenas coisas, os pequenos avanços. Perfeito. Não são só as grandes coisas, né? Se eu coloquei uma meta e eu cumpri aquilo, deve ser celebrado. Porque aí o nosso cérebro ele aprende a lidar com a celebração, com o avanço, com o crescimento, com o desenvolvimento. Isso é muito bom. Uhum. Então,
automotivação é o terceiro. O quarto é empatia, né? Que basicamente é se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está passando ou tentando me transmitir sem julgamentos. A empatia é assim, né? Não é... E como é difícil, né? É muito difícil, porque numa situação principalmente conflituosa, eu vou querer, né, se eu não estou exercendo isso, me defender do outro. Eu não vou pensar no que ele está tentando me falar, porque talvez ele está ferido, pensar no ponto de vista dele. Estamos num tempo que as pessoas quase não escutam mais, inclusive a pessoa reativa até, que a gente falou desse ponto antes, é aquela pessoa que normalmente fala antes de pensar. Então, a empatia, ela tá muito ligada com isso. Primeiro, eu escuto o que o outro tá falando. E eu tento me conectar com ele, me pôr no lugar dele. E aí, depois, então, eu falo, né? E sem julgamentos. Isso é empatia. E seria muito bom se a gente desenvolvesse cada vez mais isso, né? Nos relacionamentos. E o quinto ponto, então, da inteligência emocional são as habilidades sociais, né? Que aí é a maneira como eu vou lidar, me relacionar com os outros, né? Então, tendo esses outros pontos bem definidos, eu vou conseguir ter relacionamentos saudáveis, né? Não vão ser perfeitos, porque a gente está naquela construção, né? Não estamos prontos. Mas eles vão ser saudáveis, porque aí eu tenho essas habilidades de entender que, assim como eu tenho limites, o outro também tem. Entender que, como eu tenho uma opinião, o outro também tem. Então, a gente fica mais equilibrado, né? Não... sai do egoísmo, né, também, porque a empatia já veio antes, né? Então, se eu tenho empatia, eu vou ter uma facilidade para me relacionar também, né? Então, é bem legal porque dentro da inteligência emocional, os pilares, eles também se conectam, né? Um depende do outro, assim. Muito bom. E eu tava pensando aqui sobre situações, assim, de crítica, de rejeição, de frustração, assim. Tem algum exemplo assim que tu pode dar pra gente de um comportamento, de uma reação emocionalmente madura para essas situações? Pessoa que sofreu, tá frustrada, uma crítica, uma rejeição, né? Que isso é difícil. Sim. Falando de coisas, situações emocionais um pouco mais intensas, né? Uma rejeição, por exemplo, algo que afeta muito. Sim, eu acredito que isso tá muito ligado com aquela questão da autoestima de reconhecer o meu valor. Por exemplo, lidar com a rejeição, a gente não pode negar que aquilo doeu, né? Que é uma dor. Existe uma dor ali se eu fui rejeitado, se eu fui criticado de forma injusta. Mas, a partir do momento que eu entendo que, embora tenha existido isso, eu tenho um valor e não é essa rejeição que me define, então eu vou conseguir passar por essa situação. Então, Perfeito. Basicamente seria isso, assim, eu lembrar do meu valor, né? Não é isso que me define. Se uma pessoa me rejeitou, né, por alguma situação ou me criticou, o meu valor não tá ligado com isso. Então, é de forma bem consciente lembrar, né, de quem nós somos, do nosso real valor e que não somos definidos pela rejeição de alguém. Eu acredito que é nessa linha. Assim. E como construir esse senso de valor? Para quem não tem isso. Então, como é que eu vou lembrar de algo que eu não tenho, eu não penso, eu não sinto que eu tenho valor, enfim? Aí seria assim, dependendo o nível em que a pessoa se encontra, eu indicaria muito pedir ajuda, né? Porque pode ter algo muito relacionado aí e não trabalhado, não elaborado, de uma autoestima, uma baixa autoestima, às vezes uma depressão, alguma coisa nesse sentido, né? Então é um ponto de alerta. Mas é aquilo que nós já falamos anteriormente, assim, é mudar esse diálogo interno, é mudar a maneira como nós conversamos com nós mesmos, é entender o que eu sinto para eu não ficar ali perdido e embolado com as minhas próprias emoções. É algo bem, bem prático mesmo que tem que ser construído, né? É um exercício, tem que ter muito desejo, né, no coração de fazer isso. Se não conseguir sozinho, sabe que tem profissionais, né, que podem ajudar, porque realmente é essencial que a pessoa possa desenvolver isso, né, para que ela não passe a vida dela ali presa nessa situação de baixa autoestima, né.
Então, vai ser mesmo esse diálogo interno. Eu acho que isso é o principal. Porque, normalmente, essa pessoa que é muito autocrítica, cada um desses processos que a gente está falando acontece de dentro para fora. Então, é dentro dela essa voz, né? Por alguma situação, porque eu falo da ajuda profissional. Porque daqui a pouco é algum gatilho, daqui a pouco é alguma situação familiar que ela passou. Que sozinha, só fazendo aqui as práticas que a gente está falando, não vai solucionar, né? Ou não vai ser tão eficaz. Mas ela pode, então, buscar ajuda, se for necessário, se não ir para esses recursos mesmo, né? Entender como lida com aquilo, ser mais gentil consigo mesmo, né? É nessa linha, assim, a construção da autoestima. E ela não é um dom, ela não vem pronta. Ela é construída para todos nós. Então, a maneira como eu acolho aquilo que eu sinto e o que eu penso sobre mim vai definir. E se tem alguma coisa muito distorcida que eu estou pensando sobre mim, isso é bom compartilhar com alguém, porque talvez seja o ponto de alerta, né? Talvez a minha visão está distorcida e eu não consigo sair disso. Então, às vezes, é uma questão de ajuda profissional. E sobre isso, né, que a Rebeca falou, da pessoa que não reconhece realmente o valor, é muito importante a ajuda profissional, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, está ligado com as crenças centrais dessa pessoa. É a forma que ela enxerga a si mesma, enxerga o mundo, né, enxerga o futuro dela. Então, uma pessoa capacitada vai conseguir identificar, porque ela sozinha não vai conseguir identificar a crença central dela, né? Mas com essa ajuda profissional, ela vai conseguir, tem aqui talvez uma crença de desamor, uma crença de desvalor, uma crença de desamparo, né? Que fez da TCC, tu viu? Eu tô estudando. E aí esse profissional vai conseguir conduzir, não, vamos tratar aqui. Não, você sim é digno de ser amado, você tem valor, você é capacitado para fazer as suas coisas, colocar os seus projetos em ação, sabe? Então, muitas vezes é só uma condução de alguém que estudou, de alguém que realmente vai te mostrar, não é bem assim como tu acreditou a vida inteira, né? Isso. Tem uma outra solução. É ajudar a construir esse caminho, porque geralmente nessas situações estão envolvidas, sim, dores profundas, às vezes traumas de infância, coisas que até limitam a visão, a pessoa não consegue enxergar e não consegue se enxergar de outra maneira. E para isso vai precisar desse caminho de construção de alguém que realmente pegue na mão e ensine o passo a passo. Isso. E não é errado buscar ajuda, não é feio buscar ajuda, pelo contrário, é uma mudança significativa de vida, para uma vida mais leve, uma vida plena, né? Uma vida equilibrada. Isso mesmo. É como a gente falou sobre a psicoeducação. Então, eu vou entender. Se eu não entendi isso certinho, alguém não me explicou, eu entendo isso errado, a minha crença está errada, eu vou entender, né? E alguém vai me ajudar a entender de fato quem eu sou. Que às vezes também já vai ligar com identidade. Então, puxam muitos processos que é bem aconselhável mesmo buscar ajuda. Perfeito. E, Gé, como que eu identifico se a minha autoestima ela é saudável ou se eu estou usando uma máscara socialmente para me sentir mais confiante, porque, na verdade, eu me sinto muito insignificante. Então, eu vou fazer um teatro, vou dizer que eu sou maravilhosa, mas na verdade não é. Então, como que eu identifico se a minha autoestima está saudável ou não? Sim. Então, primeiramente, assim, eu achei interessante que tu falou, né, que a pessoa daí tenta sobressair, né? A autoestima, assim, genuína, ela é silenciosa, né? Ela não precisa ficar provando, ficar falando. Então, isso já é um ponto, assim, que a gente consegue identificar. Ela é mais silenciosa, ela vai se manifestar muito mais na maneira como eu me respeito, como eu me trato, do que o que eu quero mostrar. Então, eu acho que o ponto é, se a minha autoestima ela é genuína, não quer dizer que eu não vou balançar em nenhum momento. Não quer dizer que em algum momento eu não vou me sentir, né, um pouquinho para trás nisso, ou preciso melhorar nisso. Mas o meu valor vai se sobressair. Eu acho que isso que é o que vai definir. Agora, se eu estou utilizando uma máscara, eu vou depender muito de aprovação. Então, diante daquilo que não deu certo, é a maneira que a gente vai identificar se aquilo é genuíno ou não. Não deu certo, mas eu posso tentar novamente, eu tenho um valor e isso não me define. Mas, se tudo desabou, se não deu certo e daí tudo desabou, então
eu não consigo, eu sou um fracasso, eu não quero mais. Então, isso pode dizer de uma necessidade de aprovação, né? E de eu estar colocando uma máscara para agradar. No momento que eu não agrado e aquilo desaba, então eu não tenho forças, base para lidar com isso. Então, aí também a gente já tem que ter um cuidado, que pode ter uma necessidade de aprovação, né, daqui a pouco. Então, eu acho que esses são os pontos, assim. Ela não precisa ficar mostrando, né, a pessoa que ela tem uma autoestima, assim, genuína, equilibrada, uma base. Ela não vai precisar ficar provando o valor dela para ninguém. Se deu certo ou se deu errado, ela tem base para lidar com aquilo. Ela tem recursos dentro dela que ela sabe que é uma pessoa de valor, né? Agora, se tudo deu errado e aí eu deixo tudo desabar e já me deprimo e, né, jogo a toalha, digamos assim, e fico muito frustrado porque eu não fui aprovado, então é provável que seja uma máscara, né, que eu coloco em alguns momentos e eu tiro em outros. Não sustenta, né? Então eu acho que é isso. Perfeito. E quais hábitos diários podem fortalecer a nossa autoestima? Se houverem, né? Sim, tem alguns, inclusive, que eu separei, assim, pra gente falar. Então, como a gente já falou, né? Ela é construída em pequenos gestos, assim, do nosso dia a dia. E não em grandes momentos, né? Então, cada dia a gente constrói. E cada vez que a gente se escuta, se respeita, se trata com gentileza, a nossa autoestima é um pouquinho mais fortalecida. Então, esse é um dos pontos, né? Me escutar, me respeitar, lembrar do meu valor, que é bem esse pensamento, esse exercício de pensamento consciente sobre quem eu sou. Então, falar consigo mesmo com mais amor, não insistir nessas frases, né? Por exemplo, eu nunca acerto, né? E dá pra colocar assim, tudo bem, eu estou aprendendo, já é bem diferente. Então, trocar esses extremos que às vezes a gente fica reproduzindo, que a gente ouviu quando era criança, ouviu de algum familiar, né? Ou aquilo é uma crença, e a gente fica ali repetindo. Então, é identificar que isso é um extremo e mudar. Outro ponto, né, é cuidar das nossas outras áreas, né? Porque aqui nós estamos falando de alma, mas ainda existe o nosso corpo e o nosso espírito, né? Então, é cuidar dessas áreas também. É dormir bem, é fazer algo que você gosta, né? Que fortalece a tua autoestima, comprar uma roupa que você gosta, fazer alguma coisa que te faça bem, dormir bem, se alimentar, tomar água, isso faz parte, né? Porque se o nosso corpo não está bem, a nossa autoestima também vai ser afetada. Perfeito. Fazer pausas, né? Fazer pausas em momentos do dia, é se escutar mais, né? Eu acho que tá muito ligado com isso. Outro ponto bem importante é cumprir o que eu prometo para mim mesmo. Porque se num relacionamento com o outro isso gera confiança, no relacionamento comigo mesma não vai ser diferente. Eu preciso cumprir aquilo que eu me proponho. Isso fortalece a minha autoestima, porque eu posso celebrar que eu cheguei nessa meta e que eu cumpri comigo mesmo. Isso me traz uma segurança. Então, vamos pensar num exemplo, né? Estou com muitos compromissos e decidi que eu vou dizer não para algumas coisas. Só que aí eu não consigo dizer não. Aí me convidam, sim. Só que eu tô sempre esgotada, sempre cansada, sempre no limite. Então, eu descumpri com algo que eu me propus a fazer. Isso vai fazer o efeito contrário. Eu vou ficar com uma baixa autoestima, porque eu não tenho força para cumprir algo que é importante para mim mesmo. Agora, se eu trabalhar isso, né, e também vai trabalhar com a questão de aprovação dos outros nessa parte, né? E eu conseguir cumprir... Suportar o desconforto de desagradar alguém. Vai ser desconfortável? Vai. A pessoa talvez não vai gostar? Não vai gostar. Isso aí. Mas se tu é capaz de suportar esse desconforto, a primeira vez é bem desconfortável, a segunda vai melhorando, a terceira vou ficando bom nisso. Isso mesmo. E que não seja desagradar sempre você mesmo. Exato. Né? Eu acho que esse é o ponto. Tem coisas que a gente abre mão, né? Dentro desse exemplo, claro que a gente trouxe, tem outros, né? Que a gente poderia usar. Mas a gente abre mão de algumas coisas. Mas não que sempre seja o sacrifício daquilo que você prometeu de fazer para ti mesma e disso não acontecer. Então,
O contrário disso fortalece, né? Gera confiança interna a gente cumprir o que promete para si mesmo. Também estar com pessoas que nos fazem bem e nos afastar de pessoas que nos fazem sentir diminuídos. Claro que aqui eu vou trazer um equilíbrio, né? Estar com pessoas que nos fazem bem é maravilhoso, né? Esse ponto que eu falo de afastar de pessoas que diminuem, é pessoas que diminuem de fato, né? É proposital, que machucam, que magoam, que falam coisas assim intencionais. Não falo das pessoas que nos geram o desconforto do crescimento, porque senão daqui a pouco gera esse extremo, né? Não, a pessoa me tira da minha zona de conforto, ela me desafia, então aí eu não quero mais me relacionar com ela. Não é desse desconforto, porque o desconforto do crescimento ele é necessário. E vai ter essas pessoas na nossa vida que são aqueles que nos puxam, quando a gente só quer ficar na zona de conforto. Mas é se afastar de pessoas realmente que têm uma intenção ruim, né? Que não agrega nada no fundo na a gente vida. sabe, né? A gente sabe, a gente sente, né? Eu acho que é uma percepção, assim, que a gente é capaz de pegar, de entender. De discernir, né? Exatamente. Então, acho que tá bem ligado com isso. Também é um ponto, né? Estar com quem te faz bem e se afastar, então, dessas pessoas que te diminuem. E celebrar pequenas conquistas, né? Eu até tinha falado antes que o nosso cérebro, ele passa a reconhecer o progresso. Quando eu celebro uma pequena conquista, o meu cérebro entende, então, que eu estou tendo progresso. E isso é muito bom. Então, não precisa celebrar, não é importante celebrar somente grandes coisas, mas as coisas pequenas, os pequenos avanços. Se eu me propus a fazer uma leitura e eu consegui ler uma página do livro. Ai, mas foi... sabe que tudo está no nosso ponto de vista, né? Mas foi só uma página. Mas eu li uma página e eu me propus, né? Ou então eu me propus fazer atividade física e eu consegui iniciar. Ou então eu estou conseguindo olhar para as minhas emoções e não reagir. Eu estou mudando essa atitude impulsiva. Nossa, que bom! Vai cultivando a alegria, né? Porque Isso. se nós deixarmos para se alegrar, para celebrar só com fatos extraordinários, eles são mais pontuais, até mais raros. A gente não vai ser feliz nunca. É verdade. A gente não vai celebrar quase nada. Quase nada. Perdão. Esperar chegar uma felicidade quando eu atingir um ponto, quando eu chegar em tal nível profissional ou conquistar algo familiar, enfim, qualquer área. E então lá eu vou ser feliz, lá eu vou celebrar. Não. Isso. Então, fica vivendo por algo lá na frente, sempre nessa ansiedade, né? Quando, na verdade, existe aquela beleza do ordinário, né? A beleza do dia a dia, das coisas simples, daquilo que eu consigo cumprir, do que eu consigo conquistar, né? Então, celebrar pequenas conquistas é uma dica também. E eu acho que fechamos assim. Ela, né, como eu já tinha colocado antes, ela não nasce pronta, a gente constrói a autoestima, assim como a inteligência emocional, né? Principalmente se não fomos ensinados quando crianças. E cada vez que a gente faz cada um desses exercícios, a gente se fortalece em autoestima. E claro que a gente não entrou aqui no ponto de estética e questões assim, né? Mas quando eu fortaleço a minha autoestima, eu vou me aceitar mais. Então, não tem problema eu querer fazer um procedimento, né? Mudar alguma coisa, tá tudo bem, né? Pintar o cabelo, fazer algo diferente, mas desde que eu saiba o meu valor por trás disso, seja algo só para me ajudar, algo que eu queira fazer, que eu me sinta melhor, mas isso não define meu valor. Então não pode estar em coisas superficiais o nosso valor, né? Mas também são pontos, né? Que às vezes tem pessoas que querem mudar alguma parte. E claro que a autoestima bem fortalecida, ela pode diminuir esses desejos, talvez, de querer mudar tanto, porque aí eu consigo me aceitar melhor. Então, às vezes esses bem desejos importante. são até máscaras para uma autoestima baixa. Então eu preciso mudar a minha boca, aí eu preciso mudar o meu corpo, e eu preciso mudar, e eu olho, não, mas não tô E satisfeito. nunca é isso. Porque não é isso. São outras coisas, né? É dentro, na verdade, né? E aí, se a gente vai pro superficial, que a gente quer mudar fora, de fora para dentro, não vai funcionar. Vai sempre ter aquela insatisfação. Parece que sempre falta algo, sempre falta algo. Então, Perfeito. é bem... E Jé, se tu pudesse deixar uma frase para quem vive em uma montanha-russa emocional, o que tu diria? Então, eu separei uma frase aqui que diz assim: a vida emocional, ela não é para ser uma linha reta, mas um aprendizado constante de se equilibrar entre o sentir e o seguir. Uau. Então, eu achei bem profunda essa frase, porque a nossa vida emocional não vai ser uma linha reta.
que é sobre aquilo que a gente fala de perfeição. Então, ela não precisa ser perfeita. E ela não será. Mas ela precisa ser um aprendizado constante. Que aí é o compromisso meu comigo mesma, de estar crescendo, me desenvolvendo, melhorando a cada dia mais. Primeiro para mim, consequentemente vai afetar as pessoas ao meu redor. E nessa jornada, então, nesse aprendizado, nessa caminhada da vida emocional, eu vou me equilibrando entre o que eu sinto e o meu trajeto, né? O que eu tenho ainda, o que está por vir, né? O seguir. Então, eu acho que eu fecho com essa frase, assim. Bom, Jé, que profundo tudo isso que tu trouxe para nós. Que honra te ouvir, Jé. Sim. Obrigada. E Vamos como estar aqui. eu percebi, assim, como os temas realmente eles se conectam. Os relacionamentos estão ligados com a nossa autoestima, que também está ligada com a inteligência emocional. E aí, para tu ter bons relacionamentos, tu precisa de inteligência emocional, tu precisa de uma boa autoestima. Então, consequentemente, quando tu trabalha um desses pontos, tu também vai trabalhando um pouquinho nos outros, né? Exatamente. Automaticamente vai construindo, né? Isso. Que honra te ouvir, Gé. Muito obrigada por dispor teu tempo para nos ensinar. Aprendemos muito, recebemos muito da tua vida. E temos certeza que os nossos ouvintes também aprenderam Sim. muito. Com certeza. Que bom. E desejamos que você retorne em um futuro Que bom. aqui. Ai, gente, um detalhe. Ah. A Gé, ela tá com a Agatha aqui com a gente. Estamos em 4 nessa mesa. Isso, tá. 6 mesinhos, né? Isso. Uma nova fase, né? Uma nova fase muito boa, estamos muito felizes. Estamos em 4 meninas aqui. Ai, que coisa boa. É isso aí, gente. Então, se você gostou desse episódio, se falou com você, comenta aqui embaixo. Nós gostaríamos muito de saber. Compartilhe com quem você acha que essa mensagem vai tocar, vai fazer diferença na vida dessa pessoa. E agradecemos a presença de todos. E Até o próximo episódio.